bem-vindo ao vídeo de hoje. Havia um rei cujo nome ecoou através dos tempos, deixando uma marca indelével na história do Reino do Norte, de Israel. Hoje, convido você a se juntar a mim para conhecer a vida e o reinado do rei Jeú. Vamos explorar como ele se tornou rei, sua relação com Deus e um episódio marcante de sua história. Jeú surgiu no cenário político em meio a uma turbulência. Ele foi ungido como rei por um propósito divino específico, trazer juízo e justiça contra a casa de Acabe e os seguidores da idolatria. Com zelo e determinação, Jeú liderou uma revolta, eliminando todos os descendentes de Acabe e aqueles que adoravam os deuses pagãos, em cumprimento às palavras proféticas. Durante seu reinado, Jeú teve um zelo aparente pela adoração de Deus. Ele buscava livrar o reino do norte da influência corrupta da idolatria, que havia se espalhado amplamente. No entanto, com o tempo, seu zelo se transformou em excesso, levando-o a adotar práticas políticas questionáveis e a adorar o bezerro de ouro, um ídolo proibido. Um episódio trágico de sua história revela a queda de Jeú em um momento de fraqueza espiritual. Em meio a uma aliança política, ele acabou comprometendo sua devoção exclusiva a Deus, levando-o a pecar contra o Senhor. Esse episódio nos lembra da importância de manter nossa fidelidade e devoção somente a Deus, mesmo em meio às pressões e tentações do mundo. O reinado de Jeú foi marcado por uma energia implacável e mudanças significativas na estrutura de poder. Ele governou por cerca de 28 anos, trazendo uma onda de transformações ao Reino do Norte. Antes de prosseguirmos, convido você a pegar sua Bíblia. Juntos, exploraremos o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 10, versículos 28 a 31, onde encontraremos a narrativa que revela detalhes importantes sobre a vida e o reinado de Jeú. Capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: "Prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. Depois, abra a porta e saia correndo." O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. "Comandante, tem uma mensagem para o Senhor", disse o profeta. "Para qual de nós?" perguntou Jeú. "Para o Senhor, comandante", respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, e um deles lhe perguntou: o que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem? Respondeu Jeú: você está escondendo algo. Disseram: conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria.
Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou: Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: Um mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: Um mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe, Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: Traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidkar, seu oficial: Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele: Assim diz o Senhor: Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada de Bet-Agã. Jeú foi atrás dele, gritando: Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: Veio em paz, assassino! Você é como Zinri, que matou seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois, disse: Alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: Isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias, de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria.
Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer? Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor. Jeú respondeu com outra carta: se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei. Colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú, em Jezreel. Um mensageiro foi a Jeú e disse: eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões junto ao portão de entrada da cidade e deixem que fique lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que estavam em Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois, Jeú partiu para Samaria. No caminho em Bet-Equede dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-nos vivos, ordenou Jeú a seus homens. Eles os capturaram, 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: você é leal a mim como sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então dê-me sua mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir a carruagem. E lhe disse: venha comigo e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: a adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então, Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas: todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal:
Certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale do Arnon, até Gileade e Bazã, ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. Mas essa história não para por aqui. Ainda há muito mais para explorar. Convido você a continuar acompanhando nossa série, a desvendar os segredos dos reis de Israel, e a se inspirar com suas jornadas. Descubra como essas histórias ancestrais ecoam em nossa própria caminhada. Fique atento aos próximos vídeos, onde mergulharemos em outras narrativas, em mais desafios e descobertas. E se você ainda não assistiu a todos os episódios anteriores, não se preocupe. Eles estão disponíveis em nosso canal para que você possa desbravar cada capítulo dessa história fascinante. Agradeço por nos acompanhar até aqui e por se conectar com a riqueza de conhecimento e sabedoria que essas narrativas nos proporcionam. Não perca os próximos episódios e continue a jornada conosco. Lembre-se de que a história é um tesouro que nos ajuda a compreender o presente e a moldar o futuro. Nos encontraremos em breve para desvendar mais segredos e desafios dos reis do Reino do Norte de Israel. Até lá! Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve. Mas essa história não para por aqui. Ainda há muito mais para explorar. Convido você a continuar acompanhando nossa série, a desvendar os segredos dos reis de Israel, e a se inspirar com suas jornadas. Descubra como essas histórias ancestrais ecoam em nossa própria caminhada. Fique atento aos próximos vídeos, onde mergulharemos em outras narrativas,
em mais desafios e descobertas. E se você ainda não assistiu a todos os episódios anteriores, não se preocupe. Eles estão disponíveis em nosso canal para que você possa desbravar cada capítulo dessa história fascinante. Agradeço por nos acompanhar até aqui e por se conectar com a riqueza de conhecimento e sabedoria que essas narrativas nos proporcionam. Não perca os próximos episódios e continue a jornada conosco. Lembre-se de que a história é um tesouro que nos ajuda a compreender o presente e a moldar o futuro. Nos encontraremos em breve para desvendar mais segredos e desafios dos reis do Reino do Norte de Israel. Até lá! Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve.